Boa noite, queridos alunos. Hoje estudamos, remotamente pelo Zoom, sobre as normas de proteção ao trabalho, medicina e segurança do trabalho. Então, vou fazer esse videozinho porque eu sei que às vezes corta, às vezes tem aluno que está sem internet, né? Então, vou fazer esse videozinho para que vocês possam estudar com mais calma. Eu enviei também para vocês o materialzinho no sistema, da FUCAP, um resuminho sobre a matéria e uns exercícios. Depois eu passo o gabarito para vocês, tá? Então, vamos lá. Medicina e segurança do trabalho. Vamos fazer um breve histórico, né? Então, primeiramente, não havia preocupação com a saúde do trabalhador. E aí, com a Revolução Industrial e diante dos grandes números de postos de trabalho que passaram a existir, as pessoas começaram a se acidentar, a se machucar e até vir a óbito, né? Então, o Estado passou a intervir na relação de emprego e estabeleceu umas regras, né? Para que fossem respeitadas e que fosse preservada a vida e a saúde do trabalhador e da trabalhadora. Tá? Em 1943, aqui no Brasil, foi aprovada a CLT, que era o Decreto-Lei 5452, né? Depois veio a Constituição Federal de 1967, que ela reconheceu os direitos dos trabalhadores à higiene e segurança do trabalho, né? Em 1967, a CLT ela teve uma alteração e passou a tratar da segurança e medicina do trabalho, e não higiene e segurança. Medicina e segurança é muito mais amplo do que higiene e segurança em si, né? Aí veio a Constituição Federal de 88, né, no artigo 7º, inciso 22, ela modificou essa orientação e determinou que o trabalhador teria direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, tá? Denominação. Hoje, a maioria dos autores, dos doutrinadores, eles utilizam o termo medicina e segurança do trabalho para essa matéria que a gente está estudando, né? Então, antes era higiene e segurança do trabalho, depois passou a ser, hoje está sendo medicina e segurança do trabalho. Já há uma nova corrente, não de todos os autores, mas Carlos Henrique Bezerra Leite, né, um grande doutrinador, já vem utilizando essa matéria com o nome meio ambiente do trabalho. Mas ainda estamos aqui no meio, né? Era saúde e segurança do trabalho, agora é medicina e segurança do trabalho a denominação. Provavelmente daqui a um tempo vai ser meio ambiente do trabalho, tá? Mas por enquanto é medicina e segurança do trabalho. Conceito, né? A segurança e medicina do trabalho é um segmento do direito do trabalho incumbido de oferecer condições de proteção à saúde do trabalhador no local de trabalho e de sua recuperação quando estiver em condições de prestar serviço ao patrão, ao empregador. Tá? Então, a todos os trabalhadores urbanos e rurais deverá ser garantido um ambiente de trabalho seguro e saudável, com a redução dos riscos por meio de normas de saúde, higiene e segurança, conforme artigo 7º, inciso 22 da Constituição Federal. Sempre digo, deem uma lidinha nesse artigo que ele é muito importante. Esqueci de dar os parabéns a vocês, Só nota boa na atividade avaliativa do Bloco 1 e na prova. Parabéns, pessoal. Vocês firmes e fortes aí, aguentando essa pandemia, nos adaptando. Nós estamos firme e forte. Parabéns a vocês, gratidão, Nós estamos fazendo tudo de uma forma diferente, mas continuamos a nossa rotina. Às vezes a gente tem uns contratempos, mas tá tudo certo, a gente está seguindo firme. Eu aqui dando aula e vocês aprendendo, Gratidão. Vamos embora, vamos continuar cuidando da higiene na nossa casa, no local de trabalho, vamos continuar estudando, tocando para frente que a gente consegue. Bom, voltando aqui, Então, a medicina e segurança do trabalho. Qual é a legislação aplicável, A Constituição Federal, a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, e as normas regulamentares, NR, as NRs, as famosas NRs, normas regulamentares. Hoje, o total de normas regulamentares, são 37, tá ok? As mais importantes são norma regulamentar número 2, que fala da inspeção prévia, norma regulamentar 5, que fala da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, norma regulamentar número 6, que fala dos IPIs, equipamentos de proteção individual, norma regulamentar número 7, que fala do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional,
Norma Regulamentar 9, que trata dos programas de prevenção de riscos ambientais. Norma Regulamentar 15, que fala das atividades e operações insalubres. E Norma Regulamentar número 16, que fala das atividades e operações perigosas. Essas nós vamos dar uma olhada assim por cima, não temos, né? É uma faculdade de Direito, não é uma pós-graduação, não é um curso específico, mas a gente olha elas, analisa elas por cima, tá ok? O meu primeiro emprego foi numa loja de carros usados novos e seminovos. Tinha oficina e tudo mais, e eu fui contratada para implementar medicina e segurança do trabalho. Eu queria estar ao vivo aí para contar várias historinhas sobre o caso, assim, foi bem legal. Bom, essas normas regulamentares, né, não só as normas regulamentares, mas a Constituição Federal e a CLT, elas são de observância obrigatórias para as empresas privadas e também para as empresas públicas que contratam trabalhadores regidos pela CLT, tá? A fiscalização dessas normas, tá, ela é exercida pelos fiscais do trabalho. Tá? E se não tiver observando essas normas, os patrões podem ser autuados e pagarem uma multa administrativa, tá ok? Generalidades, né? As empresas, então, têm por obrigação cumprir e fazer cumprir as normas de segurança. Cumprir porque não basta elas só lá contratarem uma empresa de medicina e segurança e deixar lá no papel, tô cumprindo. Não, elas têm que realmente ajustar o seu ambiente de trabalho para ser um local salubre, né? Um local saudável para os seus trabalhadores. Ela tem que fornecer equipamentos de proteção individual quando necessário, comprar para os trabalhadores, ensiná-los a usar, fazer com que eles usem. Então não adianta estar só tudo lá bonito no papel, que a empresa contratou a empresa de engenharia, medicina e segurança do trabalho, que está tudo certo. Não. Então ela tem que cumprir e fazer cumprir essas normas, né? Instruir os funcionários por meio de cursos, né? Como que eles devem prevenir os acidentes, como eles devem proceder para não se machucarem, para não machucarem um outro trabalhador, né? E adotar medidas que facilitem também a fiscalização do fiscal do trabalho. Bom, então os empregados, né, os patrões dos empregados, eles devem observar essas normas de medicina e segurança do trabalho, né? Lembrando, a gente já viu o que era falta grave, lembrando que é considerada falta grave, tá, o empregado, quando ele não observa as instruções do patrão com relação à medicina e segurança do trabalho. Por exemplo, ele não quer usar os equipamentos de proteção individual, ele não utiliza os equipamentos de proteção individual, né? Isso está previsto no artigo 158 da CLT. Só relembrando vocês, né, que vocês já viram isso, mas como a gente está tratando de medicina e segurança, eu faço esse link. É claro que a falta grave do funcionário vai depender da gravidade, né, e da sua reiteração. Então, ele não está usando, cabe uma advertência, não usa de novo, outra advertência, para daí, então, gerar uma demissão por justa causa, né? Não é assim, não usou um dia, rua, tchau, não é assim, né? As delegacias do trabalho devem promover a fiscalização e o cumprimento dessas normas de medicina e segurança do trabalho. Condições de segurança, né? Então, as empresas, elas devem fornecer de forma obrigatoriamente aos empregados os equipamentos de proteção individual, os EPIs, os famosos EPIs, são equipamentos de proteção individual, né? Gratuitamente, então não pode cobrar do funcionário. Eu vou fornecer para ele luva e máscara, bota e eu vou cobrar dele. Não, é gratuito, tá? O patrão que tem que comprar e dar para o funcionário, ensiná-lo a usar e cobrar que ele use, tá? Isso está previsto no artigo 166 da CLT. A norma regulamentar número 6, ela fala das regras sobre os equipamentos de proteção individual, né? Que são consideradas as luvas, as botas, máscaras, capacetes, óculos, vestimentas, entre outros. As empresas são obrigadas a manter os serviços especializados em segurança e medicina do trabalho, né, nas quais é necessário a existência de profissionais especializados em cada empresa, como médico ou engenheiro do trabalho. Então, a empresa, às vezes, ela não precisa contratar, ela não precisa ter na sua empresa um médico, um engenheiro. Ela contrata uma empresa SESMIT, né, uma empresa especializada em segurança e medicina do trabalho. E lá, sim, vai ter médico e engenheiro que vão na empresa fazer os laudos, visitar, né,
ensinar como é que usam os equipamentos, dar curso, né? Solicitar ao patrão que algumas medidas sejam adotadas na empresa para melhorar a saúde dos funcionários, para evitar acidente e tudo mais, tá? Acidente de trabalho. Gente, o conceito de acidente de trabalho não está na CLT. O conceito do acidente de trabalho, ele está no artigo 19 da Lei 8.213 de 91. Que lei é essa? É a lei que trata dos benefícios do regime geral do INSS, tá? Então, essa lei dos benefícios do regime geral do INSS é que ela conceitua o que é um acidente de trabalho. Tá lá no artigo 19. Tá? E ela diz o seguinte: é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou do empregador doméstico ou pelo exercício de trabalho de segurados especiais, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então é muito fácil visualizar, né? Um funcionário, ele caiu na empresa, se machucou, se cortou, é um acidente do trabalho. Isso é um sinistro. Isso é muito fácil de visualizar. Mas vejam lá na lei, o artigo 20 da Lei 8.203 de 91, ele diz: além dos sinistros, são considerados acidentes de trabalho as seguintes entidades mórbidas. Quais são? Né? Doença profissional, por exemplo, LER, né? O bancário, o digitador, fica muito tempo utilizando, fazendo assim, né? É muito provável que eles sejam acometidos do LER, né? Essa doença. Então, tem também a doença do trabalho, que é em virtude de condições especiais, um lugar muito úmido, muito quente, pode causar outro tipo de doença. Também se equiparam a acidentes de trabalho, conforme o artigo 21 da Lei 8.213 de 91. Dei uma lida, tem lá no meu resumo, né? O acidente ocorrido pelo empregado no local de trabalho, horário e local de trabalho, por ato de agressão, sabotagem, terrorismo, né, praticado por terceiro ou companheiro de trabalho, é considerado também acidente de trabalho. Uma contaminação acidental. Lembrando que agora a medida provisória 927, ela prevê que se o empregado tiver Covid, é considerado acidente de trabalho. Vai depender do nexo causal, mas está ali que é considerado também acidente de trabalho. Então, o acidente ocorrido pelo funcionário fora da empresa também pode ser considerado acidente de trabalho. Quais, né? Quando ele está fora da empresa, mas está executando uma ordem, por exemplo, um funcionário foi pagar uma conta no banco e lá foi assaltado. Ou lá no banco ele caiu, pagando a conta do patrão, né? Então, assim, não é no local de trabalho, mas ele estava exercendo o seu trabalho e ele se acidentou. Então, é considerado também acidente de trabalho. Quando ele está em viagem a serviço da empresa, no percurso, residência para o trabalho, ida e volta, né? Mesmo com o carro do próprio funcionário, também é considerado acidente de trabalho. Então, deem uma lidinha lá na legislação. Então, não é só o sinistro. Quando a pessoa está trabalhando e se acidenta que é considerado, né? Tem outras situações também. Fora do local de trabalho também, às vezes a pessoa ela mora perto da empresa, viu a empresa pegando fogo, saiu lá para ajudar a apagar o fogo e se machuca, é considerado acidente de trabalho, tá? Nos períodos destinados à refeição, descanso, né? Como lá no caso do Brumadinho, os funcionários estavam no intervalo, na empresa, no local do descanso da alimentação, também foi considerado acidente de trabalho, tá? Que mais? A empresa ou o patrão, eles têm que comunicar a Previdência Social no primeiro dia útil seguinte. Por exemplo, o acidente ocorreu hoje de trabalho, eu tenho que comunicar até amanhã para a Previdência Social. E em caso de morte, tem que ser no dia, sob pena de sanção, de multas, tá? Lembrando, uma questão que a gente já estudou, eu vou repetir aqui também. O empregado que sofre acidente de trabalho e fica afastado por mais de 15 dias, ele tem a garantia no emprego pelo prazo mínimo de 12 meses, após o fim do auxílio-doença, tá? E o retorno ao trabalho. Lembrando, os primeiros 15 dias, quem que paga esse afastamento é o próprio patrão, não é o INSS. Então, se o funcionário sofre acidente, fica só 10 dias afastado do trabalho, ele não tem direito à estabilidade. É só quem fica afastado por mais de 15 dias, tá ok? Por conta do acidente de trabalho. Eu vou terminar esse videozinho, depois eu volto com CIP e demais questões de medicina e segurança do trabalho, tá ok, pessoal? Beijão!